Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa que vai tocar profundamente o coração de cada um. É a história de Cordélia, uma jovem de 23 anos que nunca havia conhecido o verdadeiro amor. E Rafael, um milionário que construiu muros ao redor do seu coração. Dois mundos completamente diferentes que vão se encontrar de uma forma que nenhum dos dois esperava. Vocês vão acompanhar como um simples gesto, uma carícia pedida em um momento de vulnerabilidade, pode transformar completamente duas vidas. Vão ver como o amor verdadeiro tem o poder de derrubar as barreiras mais altas e como uma família pode acolher com o coração aberto. Mas eu não posso contar tudo agora, porque vocês precisam descobrir os segredos que esta história guarda, as surpresas que o destino preparou para esses dois corações. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seus comentários carinhosos e compartilha nossas histórias com pessoas queridas. Vocês fazem toda a diferença na nossa jornada. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo, para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Agora me conta aqui nos comentários, de onde vocês estão nos ouvindo neste momento? Estão em casa descansando após um dia longo, talvez preparando um lanchinho, ou quem sabe aproveitando um momento tranquilo no final da tarde. Eu fico sempre curioso para saber de onde nossa família nos acompanha. Então se acomodem bem, porque nossa história está prestes a começar, e eu tenho certeza de que vocês vão se emocionar com cada momento desta jornada. A manhã de segunda-feira chegou com aquele frio de junho, que fazia Cordélia puxar o casaco mais apertado ao corpo enquanto caminhava pela calçada do bairro mais nobre da cidade. Seus sapatos simples faziam um barulho suave contra o concreto, e ela sentia o coração bater mais forte a cada passo que dava em direção ao portão imponente da mansão Montenegro. Aos 23 anos, nunca tinha trabalhado em uma casa tão grande, e a oportunidade de ser empregada doméstica de uma família milionária representava não apenas um trabalho, mas uma chance de recomeçar sua vida depois de tanto tempo morando com os tios em uma casa pequena nos arredores da cidade. A vaga tinha aparecido através de uma conhecida da vizinhança, e quando soube do salário oferecido, não pensou duas vezes antes de aceitar, mesmo sabendo que teria que morar no emprego e ver os tios apenas nos fins de semana. O portão eletrônico se abriu automaticamente quando ela apertou o interfone, e Cordélia ficou impressionada com a extensão do jardim que se estendia até a porta principal da casa. Havia roseiras perfeitamente cuidadas, uma fonte no centro do pátio e árvores antigas que davam um ar majestoso ao lugar. A casa em si parecia saída de uma revista, com suas janelas enormes, varandas elegantes e uma arquitetura que misturava o clássico com o moderno de forma harmoniosa. Ela nunca tinha visto tanta beleza reunida em um só lugar, e por um momento se perguntou se realmente pertencia àquele mundo ou se estava apenas sonhando. A sensação de estar entrando em um conto de fadas era tanta que ela precisou respirar fundo e se lembrar de que estava ali para trabalhar, não para admirar. A porta foi aberta por uma senhora de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e um sorriso caloroso que imediatamente fez Cordélia se sentir mais relaxada. Você deve ser a Cordélia. Eu sou Helena Montenegro, seja muito bem-vinda à nossa casa, disse a mulher, estendendo as mãos para cumprimentá-la de forma tão afetuosa que parecia estar recebendo uma filha. Helena tinha aquele jeito maternal que fazia qualquer pessoa se sentir em casa, e suas roupas, embora caras, eram usadas com simplicidade, sem ostentação. Cordélia respondeu com um sorriso tímido. Muito obrigada, senhora Helena. Estou muito feliz por estar aqui e prometo que vou dar o meu melhor no trabalho. A resposta pareceu agradar ainda mais a dona da casa, que a convidou para entrar, enquanto explicava que gostava que os funcionários se sentissem parte da família, não apenas empregados. Enquanto Helena mostrava a casa explicando sobre a rotina e as preferências da família, Cordélia ficava cada vez mais impressionada com a elegância de cada ambiente. A sala principal tinha um pé direito altíssimo, com lustres de cristal que brilhavam mesmo com a luz natural, que entrava pelas janelas enormes, e móveis que claramente custavam mais do que ela ganhava em anos de trabalho. A cozinha era um sonho,
com equipamentos modernos e uma ilha central onde caberiam facilmente 10 pessoas. E Helena fez questão de mostrar onde ficavam guardados todos os utensílios, sempre com paciência e carinho. Meu filho Rafael costuma tomar café bem cedo, por volta das 6:30, e prefere apenas café preto e uma torrada simples. Ele é uma pessoa bastante reservada, então não se preocupe se no início ele não conversar muito, explicou Helena, e Cordélia percebeu uma certa preocupação na voz da mulher quando falava do filho. O quarto que seria de Cordélia ficava no andar dos funcionários, mas era maior e mais confortável do que qualquer lugar onde ela já tinha morado. Havia uma cama de solteiro com roupas de cama novas, um guarda-roupa espaçoso, uma escrivaninha pequena e até mesmo uma televisão. A janela dava para os fundos da propriedade, onde havia uma piscina cercada por espreguiçadeiras e um jardim ainda mais elaborado que o da frente. Espero que você se sinta confortável aqui, querida. Se precisar de qualquer coisa é só me procurar, disse Helena, e Cordélia sentiu os olhos marejarem de emoção ao perceber o quanto estava sendo bem tratada logo no primeiro dia. A senhora está sendo muito gentil comigo. Eu nunca tive um quarto só meu, confessou. E Helena a abraçou de uma forma tão espontânea que ela se sentiu verdadeiramente acolhida. Depois de acomodar suas poucas roupas no guarda-roupa, Cordélia desceu para começar suas atividades. Helena tinha explicado que a rotina era tranquila, já que uma empresa especializada fazia a limpeza pesada 2 vezes por semana e o jardineiro cuidava da parte externa. Seu trabalho seria mais focado na organização diária, preparo de refeições simples e cuidados gerais com a casa. Era quase meio-dia quando ela ouviu o barulho de um carro chegando na garagem e Helena comentou: "Deve ser o Rafael voltando da empresa. Ele às vezes vem almoçar em casa quando não tem reuniões importantes." Cordélia sentiu um frio na barriga, uma mistura de curiosidade e nervosismo para conhecer o homem sobre quem tanto tinha ouvido falar, mas que parecia ser uma figura misteriosa dentro da própria casa. Quando Rafael Montenegro entrou na cozinha, Cordélia entendeu imediatamente por que Helena se preocupava com a frieza do filho. Ele era um homem alto, provavelmente com pouco mais de 30 anos, com cabelos escuros bem cortados e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Usava um terno impecável, mas havia algo em sua postura que transmitia cansaço e solidão, como se estivesse sempre carregando fardos invisíveis nos ombros. Seus movimentos eram precisos, econômicos, como alguém que não desperdiçava energia com gestos desnecessários, e quando seus olhos encontraram os de Cordélia, ela sentiu um arrepio que não sabia explicar. "Mãe, esta é a nova funcionária?" perguntou ele, com uma voz grave e controlada, sem demonstrar qualquer emoção particular. Helena se apressou em fazer as apresentações. "Rafael, esta é a Cordélia. Ela vai nos ajudar com a casa a partir de hoje." Rafael apenas acenou com a cabeça em um cumprimento formal, mas Cordélia percebeu que ele a observou por alguns segundos a mais do que seria normal, como se estivesse tentando decifrar algo nela. "Espero que se adapte bem", disse ele, dirigindo-se diretamente a ela pela primeira vez, e sua voz, embora fria, não soava hostil. Cordélia respondeu: "Obrigada, Sr. Rafael. Vou fazer o meu melhor para ajudar sua família." E notou que ele pareceu ligeiramente surpreso com a sinceridade em sua voz. Durante o almoço, ele comeu em silêncio, ocasionalmente trocando algumas palavras com a mãe sobre assuntos do trabalho, mas Cordélia sentia que ele a observava discretamente, enquanto ela servia a mesa e organizava a cozinha. Havia algo em seus olhos, uma curiosidade contida, que a fazia se perguntar que tipo de homem era aquele que parecia tão desconectado do mundo ao seu redor, mas que ao mesmo tempo demonstrava uma inteligência aguçada e uma presença que dominava qualquer ambiente. Quando Rafael voltou para o escritório depois do almoço, Helena suspirou e comentou: "Ele não era assim antes. Meu filho costumava ser mais alegre, mas nos últimos anos se fechou muito em si mesmo. Acho que o trabalho e as responsabilidades o deixaram cansado demais para se preocupar com outras coisas." Cordélia apenas ouviu, mas algo dentro dela se moveu com compaixão ao perceber que por trás daquela fachada fria existia alguém que talvez precisasse apenas de um pouco de cuidado e atenção genuína. Os primeiros dias de Cordélia na mansão Montenegro passaram como uma dança delicada entre a adaptação e a descoberta. Ela acordava todos os dias às 5:30 da manhã,
uma hora antes de Rafael descer para o café, e usava esse tempo para organizar a cozinha e preparar tudo exatamente como Helena tinha ensinado. O café preto tinha que estar na temperatura perfeita, a torrada dourada no ponto certo e o jornal dobrado ao lado do prato. Nos primeiros dias, Rafael apenas murmurava um obrigado quase inaudível e saía para o trabalho sem olhar diretamente para ela. Mas Cordélia percebia que ele prestava atenção nos pequenos detalhes, como se estivesse avaliando silenciosamente sua dedicação. Havia algo na forma como ele segurava a xícara por alguns segundos a mais, ou como seus olhos percorriam a mesa perfeitamente arrumada, que demonstrava uma apreciação discreta pelo cuidado que ela colocava em cada gesto. Durante as manhãs, enquanto Rafael estava no escritório da empresa, Cordélia se dedicava às tarefas domésticas, com uma alegria que surpreendia até mesmo a si mesma. Nunca tinha tido a oportunidade de cuidar de uma casa tão bonita, e cada móvel lustrado, cada vaso de flores arrumado, cada ambiente organizado com carinho, parecia refletir um pouco de sua personalidade. Helena frequentemente a elogiava pela dedicação, comentando como a casa nunca tinha estado tão acolhedora, e isso enchia o coração de Cordélia de uma satisfação profunda. Era como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde podia usar seus talentos naturais para criar um ambiente de paz e harmonia. Ela descobriu que tinha um jeito especial para perceber o que cada pessoa da família gostava. Desde o chá de camomila que Helena preferia no final da tarde, até a forma como Eduardo, o pai de Rafael, gostava que seus livros fossem organizados na estante do escritório. As tardes trouxeram uma rotina inesperada, que começou a intrigar Cordélia cada vez mais. Rafael voltava para casa pontualmente às 14h para almoçar, sempre sozinho, sempre em silêncio, mas ela percebia que ele demorava mais tempo na mesa do que seria necessário apenas para comer. Às vezes, ela o pegava olhando pela janela da sala de jantar, com uma expressão distante e melancólica que contrastava completamente com a imagem de empresário bem-sucedido que ele projetava pela manhã. Durante essas observações discretas, Cordélia sentia uma vontade estranha de perguntar se estava tudo bem, de oferecer uma palavra de conforto, mas o abismo social entre eles parecia intransponível. Mesmo assim, ela começou a preparar o almoço com ainda mais cuidado, escolhendo pratos que Helena tinha mencionado serem os favoritos dele e colocando sempre uma flor do jardim em um pequeno vaso no centro da mesa, um gesto simples que esperava que trouxesse um pouco de cor àqueles momentos solitários. Foi em uma quinta-feira chuvosa que aconteceu o primeiro momento de conexão real entre eles. Cordélia estava na sala organizando os livros, quando ouviu o som da porta da frente se fechando mais cedo que o usual. Rafael entrou ensopado pela chuva, com os cabelos grudados na testa e o terno escuro manchado de água. Ela imediatamente se levantou e correu até a cozinha para buscar uma toalha, voltando rapidamente para oferecê-la a ele. "O senhor está encharcado. Deixe-me ajudar", disse ela, estendendo a toalha com um gesto natural e espontâneo. Por alguns segundos, Rafael ficou parado, olhando para ela com uma expressão de surpresa, como se não estivesse acostumado a receber cuidados tão diretos. "Obrigado", murmurou ele, pegando a toalha, mas seus dedos roçaram brevemente os de Cordélia no processo, e ela sentiu uma eletricidade estranha percorrer sua pele. "Vou preparar um chá quente para o senhor se aquecer", ofereceu ela, e Rafael assentiu lentamente, ainda a observando com aquele olhar indecifrável que ela estava começando a reconhecer. Enquanto Cordélia preparava o chá na cozinha, Rafael permaneceu na sala, secando o cabelo com movimentos automáticos, mas seus pensamentos claramente estavam em outro lugar. Havia algo diferente na forma como aquela jovem o tratava, uma gentileza sem segundas intenções, um cuidado genuíno que ele não recebia há muito tempo. A maioria das pessoas ao seu redor o tratava com deferência interesseira ou medo reverencial, mas Cordélia parecia vê-lo simplesmente como uma pessoa que precisava de uma toalha seca e um chá quente em uma tarde chuvosa. Quando ela voltou com a xícara fumegante e um prato com biscoitos caseiros que tinha feito pela manhã, Rafael sentiu algo se mexer em seu peito, uma sensação quase esquecida de ser cuidado, sem que nada fosse esperado em troca. "A senhora não precisava se incomodar", disse ele, usando o tratamento formal que mantinha com todos os funcionários.
mas sua voz saiu mais suave do que pretendia. Cordélia sorriu com simplicidade e respondeu: "Não é incômodo nenhum, Sr. Rafael. É um prazer cuidar das pessoas." A palavra prazer ecoou na mente de Rafael de uma forma estranha, porque fazia tanto tempo que alguém não demonstrava prazer genuíno em fazer algo por ele que ele tinha quase esquecido como isso soava. Ela ficou por alguns minutos arrumando os livros que estavam sobre a mesa de centro, movendo-se pela sala com uma graça natural, e Rafael se pegou, observando a forma delicada, como suas mãos tocavam cada objeto, o cuidado com que colocava cada coisa em seu lugar. Havia uma paz emanando dela, que contrastava dramaticamente com a tensão constante que ele carregava, e pela primeira vez em muito tempo, Rafael se permitiu relaxar verdadeiramente enquanto bebia o chá e sentia o calor se espalhando por seu corpo gelado pela chuva. Quando Cordélia terminou de organizar a sala e se dirigiu discretamente para a cozinha, Rafael ficou sozinho com seus pensamentos e percebeu que algo fundamental tinha mudado naqueles poucos minutos. Não era apenas o fato de ter recebido cuidado prático, mas a forma como ela o tinha olhado, sem julgamento, sem expectativas, apenas com uma bondade simples que ele não sabia mais que existia no mundo. Pela primeira vez em anos, Rafael se pegou pensando em outra coisa que não fosse trabalho ou responsabilidades familiares. Pensou na voz suave de Cordélia, no sorriso genuíno que ela tinha oferecido, na forma como seus olhos brilhavam quando ela dizia que sentia prazer em cuidar das pessoas. Era como se uma janela tivesse se aberto em um quarto escuro onde ele vivia há tanto tempo que tinha esquecido da existência da luz. Naquela noite, durante o jantar em família, Helena comentou animadamente sobre como Cordélia estava se adaptando bem e sobre os elogios que tinha recebido de amigas que visitaram a casa durante a semana. "Ela tem um jeito especial de fazer tudo com amor, não é mesmo, Rafael?" perguntou Helena, e Rafael percebeu que sua mãe estava observando sua reação com interesse. "Sim, ela parece ser muito dedicada", respondeu ele, tentando manter a voz neutra, mas Helena sorriu de uma forma que ele conhecia bem, aquele sorriso maternal que indicava que ela tinha percebido algo que ele ainda não estava pronto para admitir, nem para si mesmo. Eduardo, sempre observador, comentou que a casa estava com uma energia diferente, mais acolhedora, e Rafael concordou silenciosamente, sabendo que essa mudança tinha muito a ver com a presença delicada e carinhosa de Cordélia, permeando cada canto da mansão com sua bondade natural. O mês de julho chegou trazendo consigo uma rotina que se estabeleceu naturalmente entre Rafael e Cordélia, feita de pequenos gestos e olhares que duravam alguns segundos a mais do que seria socialmente apropriado. Cordélia percebeu que Rafael começava a chegar mais cedo para o almoço. Às vezes, até mesmo tomava um segundo café da manhã, quando voltava do escritório por volta das 10 da manhã, sempre inventando alguma desculpa sobre documentos esquecidos ou ligações importantes que precisava fazer de casa. Ela fingia acreditar nessas justificativas, mas secretamente se alegrava com cada oportunidade extra de cuidar dele, de observar como ele relaxava aos poucos quando estava na mansão, como se aquele ambiente representasse um refúgio de todas as pressões que carregava no mundo exterior. Durante essas visitas inesperadas, eles trocavam palavras corteses sobre o tempo, sobre os arranjos da casa, sobre pequenas coisas do cotidiano, mas Cordélia sentia que havia camadas de significado por trás de cada conversa aparentemente banal. Os olhos de Rafael tinham começado a seguir Cordélia pelos cômodos da casa de uma forma que ela fingia não perceber, mas que a fazia sentir borboletas no estômago toda vez que seus caminhos se cruzavam. Havia momentos em que ela estava arrumando as flores da sala e sentia o peso do olhar dele sobre si, ou quando estava preparando o almoço e ele aparecia na cozinha supostamente para pegar um copo de água, mas ficava ali parado, apoiado no balcão, observando seus movimentos com uma intensidade que a deixava simultaneamente nervosa e inexplicavelmente feliz. Nesses momentos, o ar parecia ficar mais denso entre eles, carregado de uma eletricidade que nenhum dos dois sabia como nomear ou como lidar, porque ambos entendiam instintivamente que havia limites sociais que não podiam ser ultrapassados, pelo menos não de forma óbvia e declarada. Helena, com sua intuição maternal apurada, começou a perceber as mudanças no comportamento do filho e na atmosfera da casa.
Rafael estava visivelmente mais calmo, menos tenso, e ocasionalmente ela o pegava sorrindo discretamente quando Cordélia passava pela sala ou quando escutava sua voz cantarolando baixinho enquanto trabalhava. Essa menina trouxe uma energia muito boa para nossa casa, comentou Helena com Eduardo durante um jantar, e ambos concordaram que fazia tempo que não viam Rafael tão presente e relaxado durante as refeições familiares. Havia uma luz diferente em seus olhos, uma suavidade que tinha desaparecido há anos e que agora voltava timidamente, como se algo dentro dele estivesse lentamente despertando de um sono profundo. Eduardo, sempre sábio e observador, apenas sorriu e disse que às vezes as melhores coisas da vida chegavam quando menos esperávamos, e Helena assentiu, sabendo exatamente o que o marido queria dizer. A tarde que mudou tudo entre eles começou como qualquer outra, com Rafael voltando do escritório pontualmente às 2 horas para o almoço. Mas Cordélia percebeu imediatamente que algo estava diferente nele. Seus ombros estavam mais tensos que o usual, havia uma linha dura ao redor de sua boca, e seus olhos carregavam uma tristeza profunda que ela nunca tinha visto antes. Ele comeu em silêncio absoluto, mexendo mais a comida no prato do que realmente se alimentando, e quando ela ofereceu sobremesa, ele apenas balançou a cabeça negativamente, sem nem mesmo olhar em sua direção. Depois do almoço, em vez de voltar para o escritório como sempre fazia, Rafael foi para a biblioteca e fechou a porta, deixando Cordélia preocupada com aquela mudança súbita de comportamento. Ela sabia que não era seu lugar perguntar o que havia acontecido, mas algo em seu coração a impedia de simplesmente ignorar o sofrimento óbvio que ele estava carregando. Por volta das 5 da tarde, Cordélia decidiu preparar o chá especial que ela tinha aprendido a fazer com sua tia, uma mistura de ervas calmantes que sempre ajudava nos momentos difíceis. Ela bateu suavemente na porta da biblioteca e ouviu a voz rouca de Rafael autorizando sua entrada. O que ela encontrou a fez pausar por alguns segundos. Rafael estava sentado na poltrona de couro, com a cabeça apoiada nas mãos, numa postura de completa exaustão emocional. Havia papéis espalhados sobre a mesa, um copo de uísque pela metade e uma atmosfera de desolação que preencheu o ambiente. "Trouxe um chá para o senhor", disse ela suavemente, colocando a bandeja sobre uma mesa lateral. "Obrigado, Cordélia", murmurou ele sem levantar a cabeça, e ela percebeu que sua voz estava carregada de uma dor que ia muito além de qualquer problema profissional. Por um momento ela hesitou, dividida entre o protocolo social que mandava que saísse discretamente e o instinto humano que a empurrava para oferecer algum tipo de conforto. Cordélia se aproximou devagar da poltrona onde Rafael estava sentado e, com uma coragem que ela não sabia de onde vinha, perguntou suavemente: "Posso ajudar em alguma coisa, Sr. Rafael? O senhor parece muito cansado." Rafael finalmente levantou a cabeça e a olhou, e ela pôde ver que seus olhos estavam vermelhos, não de lágrimas, mas de uma exaustão profunda que parecia vir de muito tempo acumulado. "Não sei se alguém pode me ajudar, Cordélia. Às vezes sinto como se estivesse carregando o mundo inteiro nos ombros e não conseguisse mais encontrar forças para continuar", disse ele, com uma honestidade crua que a surpreendeu completamente. Era a primeira vez que ele se abria dessa forma, mostrando uma vulnerabilidade que contrastava totalmente com a imagem de homem forte e controlado que ele sempre projetava. Naquele momento, Cordélia não viu um patrão milionário, mas simplesmente um ser humano sofrendo que precisava de cuidado e compreensão. Foi então que aconteceu o momento que mudaria suas vidas para sempre. Rafael olhou nos olhos de Cordélia com uma intensidade que a fez sentir como se o tempo tivesse parado, e com uma voz quase sussurrada, ele fez um pedido que ela jamais esperaria ouvir. "Cordélia, eu sei que pode parecer estranho, mas você poderia apenas tocar meu rosto? Faz tanto tempo que alguém não me toca com carinho que eu nem lembro mais como é essa sensação." O pedido saiu de seus lábios, como se ele mesmo não pudesse acreditar que estava fazendo aquela solicitação, mas havia uma necessidade tão profunda em sua voz que Cordélia sentiu seu coração se partir de compaixão. Ela percebeu naquele instante que por trás de toda a riqueza e poder, Rafael era um homem profundamente solitário, que tinha se privado das conexões humanas mais básicas e que agora estava pedindo o que qualquer pessoa merecia receber, um toque simples e carinhoso de outro ser humano. Cordélia se aproximou ainda mais,
seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Com mãos que tremiam levemente de nervosismo e emoção, ela estendeu a mão direita e tocou suavemente a face de Rafael, acariciando sua bochecha com uma delicadeza infinita. A pele dele estava quente, e ela podia sentir a tensão saindo de seus músculos faciais conforme sua mão se movia em movimentos circulares suaves. Rafael fechou os olhos imediatamente ao sentir o toque, e uma expressão de alívio profundo tomou conta de suas feições, como se anos de solidão estivessem sendo curados naqueles segundos preciosos. "Obrigado", murmurou ele, ainda de olhos fechados, e Cordélia percebeu que havia lágrimas se formando no canto de seus olhos. Ela continuou a carícia por mais alguns momentos, usando também a mão esquerda para tocar sua testa e afastar alguns fios de cabelo, criando uma conexão íntima e pura que transcendia qualquer barreira social ou econômica que existisse entre eles. Quando Cordélia finalmente afastou as mãos, ambos permaneceram em silêncio por vários segundos, processando a intensidade do que tinha acabado de acontecer. Rafael abriu os olhos lentamente e a olhou com uma expressão completamente transformada. Toda a dureza tinha desaparecido de seu rosto, substituída por uma suavidade e gratidão que a fizeram sentir como se estivesse vendo sua verdadeira essência pela primeira vez. "Você não imagina o bem que me fez", disse ele, sua voz carregada de emoção sincera. Cordélia sorriu timidamente e respondeu: "Todos precisamos de carinho às vezes, Sr. Rafael. Não há nada de errado em precisar de cuidado." Naquele momento, ambos souberam instintivamente que algo fundamental tinha mudado entre eles, que aquela carícia simples tinha derrubado muros que pareciam intransponíveis e criado uma conexão que nenhum dos dois conseguiria mais ignorar. Os dias que se seguiram àquela tarde na biblioteca foram marcados por uma mudança sutil, mas profunda, no relacionamento entre Rafael e Cordélia. Nenhum dos dois mencionou diretamente o que havia acontecido, mas ambos carregavam a lembrança daquele momento como um segredo precioso que os conectava de uma forma que transcendia palavras. Rafael acordava todas as manhãs com a sensação ainda viva do toque suave das mãos de Cordélia em seu rosto e se pegava antecipando os momentos em que a veria durante o dia, como se a presença dela tivesse se tornado uma necessidade básica para seu bem-estar emocional. Havia uma leveza em seus movimentos que Helena notou imediatamente, comentando durante o café da manhã como ele parecia estar dormindo melhor e como sua expressão estava mais relaxada, sem aquela tensão constante que carregava há tantos anos. Rafael apenas sorria discretamente, sabendo que sua mãe tinha razão, mas não querendo explicar a verdadeira razão por trás dessa transformação. Cordélia, por sua vez, descobriu que seus pensamentos voavam constantemente para Rafael, independentemente do que estivesse fazendo. Enquanto arrumava a casa, se pegava imaginando como seria tocar seu rosto novamente, como seria ver aquele sorriso tímido que ele tinha dado após a carícia, como seria conversar com ele sobre coisas além das formalidades do dia a dia. Ela começou a prestar ainda mais atenção aos pequenos detalhes de suas preferências, descobrindo que ele gostava do café um pouco mais forte nas manhãs de segunda-feira, que preferia as flores amarelas do jardim às rosas vermelhas, e que sempre olhava pela janela da biblioteca quando estava pensativo. Cada descoberta era como um tesouro que ela guardava cuidadosamente em seu coração, construindo aos poucos uma imagem mais completa e íntima do homem que estava lentamente conquistando seus pensamentos e sonhos. A primeira conversa real entre eles aconteceu numa manhã de sábado, quando Rafael decidiu não ir ao escritório e encontrou Cordélia organizando os livros da biblioteca. "Você gosta de ler?" perguntou ele, observando como ela manuseava cada volume com cuidado reverencial. Cordélia corou levemente e respondeu: "Adoro, Sr. Rafael, mas confesso que nunca tive acesso a livros tão bonitos quanto estes." Ela acariciou a capa de couro de um exemplar de poesias clássicas e continuou: "Meus tios tinham poucos livros, mas eu lia tudo o que conseguia encontrar na biblioteca da cidade." Rafael se aproximou e tirou um livro da estante, um romance que ele sabia ser uma obra-prima da literatura brasileira. "Este aqui é um dos meus favoritos. Se quiser, pode levá-lo para seu quarto e ler quando tiver tempo livre", ofereceu, estendendo o livro para ela. Cordélia pegou o livro como se fosse feito de ouro, seus olhos brilhando de emoção.
Sério? O senhor não se importa? Perguntou incrédula, e Rafael sorriu, um sorriso genuíno que ela raramente tinha visto. Livros existem para serem lidos, Cordélia, e tenho certeza de que você vai apreciá-lo muito mais do que eu. Essa primeira troca de gentilezas abriu caminho para outras conversas que começaram a acontecer naturalmente. Rafael passou a aparecer na biblioteca com mais frequência, sempre encontrando alguma desculpa para estar no mesmo ambiente que Cordélia, enquanto ela trabalhava. Eles falavam sobre os livros que ela estava lendo, sobre suas impressões das histórias, sobre os lugares que sonhavam conhecer. Cordélia descobriu que Rafael tinha uma paixão secreta por poesia e que sabia recitar de cor vários sonetos de Vinícius de Moraes, enquanto Rafael ficou encantado com a forma inteligente e sensível como ela interpretava as histórias que lia, demonstrando uma profundidade de pensamento que ia muito além de sua educação formal. Durante essas conversas, eles se sentavam em poltronas próximas, e ocasionalmente suas mãos se tocavam quando ele apontava alguma passagem no livro ou quando ela virava as páginas, criando momentos de eletricidade que ambos sentiam, mas que nenhum dos dois tinha coragem de reconhecer abertamente. Helena observava essas mudanças com um misto de alegria e preocupação maternal. Por um lado, estava feliz em ver o filho mais leve e sorridente, demonstrando interesse por coisas além do trabalho pela primeira vez em anos. Por outro lado, sua experiência de vida a fazia perceber que estava se desenvolvendo algo muito mais profundo do que uma simples cordialidade entre patrão e empregada. Durante um almoço em família, quando Rafael mencionou casualmente que Cordélia tinha uma interpretação muito interessante sobre um livro que estava lendo, Helena trocou olhares significativos com Eduardo. Mais tarde, quando estavam sozinhos, ela comentou com o marido: "Acho que nosso filho está se apaixonando." Eduardo, sempre ponderado, respondeu: "E seria tão ruim assim? Ela é uma moça adorável, e faz tempo que não vejo Rafael tão humano." Helena concordou, mas não conseguia deixar de se preocupar com as complicações que um relacionamento assim poderia trazer para todos os envolvidos. O momento em que ambos perceberam que seus sentimentos tinham ultrapassado os limites da cortesia aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando uma tempestade forte fez a energia elétrica da casa cair. Rafael estava na biblioteca trabalhando em alguns documentos quando tudo escureceu, e Cordélia apareceu com velas e lanternas para iluminar o ambiente. "Deixe-me ajudar o senhor a organizar essas coisas no escuro", ofereceu ela, se aproximando da mesa onde ele trabalhava. No processo de guardar os papéis à luz das velas, suas mãos se encontraram várias vezes, e em um momento específico, quando ambos tentaram pegar o mesmo documento ao mesmo tempo, seus rostos ficaram a poucos centímetros de distância. Por alguns segundos infinitos, eles se olharam profundamente nos olhos, e Cordélia pôde ver refletido no olhar de Rafael o mesmo turbilhão de emoções que ela estava sentindo. O ar entre eles estava carregado de uma tensão doce e inevitável, e pela primeira vez, Rafael levantou a mão e tocou delicadamente o rosto de Cordélia, repetindo a carícia que ela tinha dado nele, mas agora com uma intenção completamente diferente. "Cordélia", murmurou Rafael, sua voz rouca de emoção, "você sabe que não deveria estar acontecendo isso entre nós." Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, sua mão continuava acariciando o rosto dela com uma ternura infinita. Cordélia fechou os olhos, se entregando àquela sensação maravilhosa de ser tocada com tanto carinho, e respondeu em um sussurro: "Eu sei, senhor Rafael, mas não consigo parar de sentir o que estou sentindo." A honestidade crua em sua voz fez algo se romper dentro do peito de Rafael, e ele percebeu que toda a resistência que tinha tentado manter estava desmoronando como um castelo de cartas. "Nem eu consigo", admitiu ele, aproximando ainda mais seu rosto do dela. "Você trouxe luz para uma vida que eu achava que estava condenada à escuridão." Naquele momento, iluminados apenas pela luz dourada das velas, ambos souberam que tinham passado do ponto de não retorno, que o que estava nascendo entre eles era mais forte do que qualquer convenção social ou diferença de classe que pudesse existir. Quando a energia voltou algumas horas depois, Rafael e Cordélia tinham passado toda a tarde conversando à luz das velas, compartilhando histórias de suas vidas, seus sonhos, seus medos e esperanças. Rafael contou sobre a pressão constante de administrar os negócios da família,
sobre como se sentia solitário mesmo cercado de pessoas, sobre como tinha construído muros ao redor do coração para se proteger de decepções. Cordélia falou sobre sua infância simples, sobre como sempre sonhou em encontrar alguém que a amasse verdadeiramente, sobre como se sentia grata por cada pequena alegria que a vida lhe oferecia. Eles descobriram que, apesar de suas origens tão diferentes, compartilhavam valores similares sobre família, honestidade e a importância de cuidar das pessoas que amamos. Quando finalmente se separaram naquela noite, ambos sabiam que algo irreversível tinha acontecido entre eles e que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. As semanas que se seguiram àquela tarde iluminada por velas foram como um despertar gradual para ambos, uma descoberta constante de sentimentos que cresciam a cada olhar compartilhado, a cada conversa sussurrada, a cada momento roubado da rotina normal da casa. Rafael começou a inventar desculpas cada vez mais criativas para estar perto de Cordélia, aparecendo na cozinha para verificar se precisava de algo para o escritório, ou passando pela sala de estar exatamente nos horários em que sabia que ela estaria arrumando as flores. Cordélia, por sua vez, passou a estender suas tarefas nos ambientes onde sabia que ele costumava estar, polindo móveis que já estavam limpos, reorganizando livros que já estavam perfeitamente arrumados, tudo para ter a chance de trocar algumas palavras com ele ou simplesmente estar no mesmo espaço. Havia uma dança delicada acontecendo entre eles, cheia de aproximações cautelosas e recuos tímidos, como se ambos estivessem testando os limites do que era possível sem ultrapassar completamente as barreiras sociais que ainda os separavam. Helena continuava observando as mudanças no comportamento do filho com interesse crescente, notando como ele tinha voltado a se preocupar com detalhes pessoais que há anos ignorava. Rafael começou a usar colônias que estavam guardadas há muito tempo, a escolher camisas com mais cuidado e até mesmo a sorrir durante as refeições familiares de uma forma que ela não via desde a adolescência dele. "Você está diferente, meu filho", comentou ela certa manhã durante o café. "Mais leve, mais presente. Alguma coisa boa está acontecendo na sua vida?" Rafael quase engasgou com o café e respondeu evasivamente: "Apenas estou tentando aproveitar melhor as coisas simples da vida, mãe." Mas Helena sorriu knowingly, porque uma mãe sempre percebe quando um filho está apaixonado, independentemente da idade que ele tenha. Eduardo, sempre observador, apenas comentou que estava feliz em ver o filho mais humano e conectado com a família, sem fazer perguntas diretas, mas deixando claro que qualquer decisão que Rafael tomasse teria o apoio dos pais. O momento da primeira declaração aconteceu numa sexta-feira à noite, quando todos da família tinham saído para um jantar de negócios e Cordélia estava sozinha na casa, aproveitando para fazer uma limpeza mais profunda na biblioteca. Rafael tinha alegado uma dor de cabeça para não acompanhar os pais, mas na verdade não conseguia mais suportar a ideia de passar uma noite inteira longe de Cordélia. Ele apareceu na biblioteca por volta das 9 da noite, encontrando-a organizando os livros nas prateleiras mais altas, equilibrando-se numa escada pequena. "Cuidado", disse ele instintivamente, se posicionando atrás dela caso ela perdesse o equilíbrio. Cordélia se virou para agradecê-lo e percebeu que ele estava bem próximo, com as mãos estendidas em um gesto protetor que a fez sentir segura e desejada ao mesmo tempo. "Senhor Rafael, pensei que tinha saído com sua família", disse ela descendo da escada, mas continuando bem perto dele. "Não consegui ir", admitiu Rafael, olhando profundamente nos olhos dela. "Não consegui porque tudo o que eu queria era estar aqui, com você." A confissão saiu de seus lábios antes que ele pudesse se censurar, carregada de uma honestidade crua que fez o coração de Cordélia acelerar violentamente. "Senhor Rafael", começou ela, mas ele a interrompeu suavemente. "Por favor, quando estivermos sozinhos, me chame apenas de Rafael. Eu preciso ouvir meu nome sendo dito por você sem todas essas formalidades que nos separam." Cordélia assentiu, seus olhos brilhando com emoção. "Rafael", repetiu ela experimentalmente, e o nome soou tão natural em seus lábios que ambos sorriram. "Eu também não conseguia parar de pensar em você", confessou ela, reunindo toda a coragem que possuía. "Desde aquela tarde quando toquei seu rosto, algo mudou dentro de mim,
e eu não sei mais como voltar a ser quem eu era antes. Rafael se aproximou ainda mais, levantando as mãos para segurar delicadamente o rosto de Cordélia entre suas palmas. Eu não quero que você volte a ser quem era antes, disse ele, sua voz carregada de emoção. E eu não quero voltar a ser o homem frio e solitário que eu era. Você me trouxe de volta à vida, Cordélia. Você me ensinou que ainda posso sentir, ainda posso amar. A palavra amar ficou suspensa no ar entre eles por alguns segundos, carregada de todo o peso e significado que representava. Você me ama? Perguntou Cordélia em um sussurro, mal ousando acreditar no que estava ouvindo. Eu te amo, respondeu Rafael sem hesitação, de uma forma que nem sabia que era possível. Amo sua bondade, sua pureza, a forma como você cuida de tudo e de todos ao seu redor. Amo como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Lágrimas de felicidade começaram a escorrer pelo rosto de Cordélia, e ela sussurrou de volta. Eu também te amo, Rafael. Amo sua alma generosa, que você esconde atrás de toda essa frieza. Amo como você me faz sentir especial e importante. Foi então que aconteceu o primeiro beijo entre eles. Um momento tão esperado que parecia irreal quando finalmente se concretizou. Rafael inclinou a cabeça lentamente, dando tempo para que Cordélia se afastasse se quisesse, mas ela se aproximou ainda mais, fechando os olhos e entregando-se completamente àquele momento mágico. Quando os lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro parasse de girar, deixando apenas os dois existindo naquele espaço sagrado de amor puro e verdadeiro. O beijo começou suave e tímido, como uma pergunta delicada, mas logo se aprofundou quando ambos perceberam que finalmente estavam livres para expressar todos os sentimentos que tinham guardado por semanas. As mãos de Rafael se perderam nos cabelos sedosos de Cordélia, enquanto ela se agarrava aos ombros dele, como se ele fosse sua âncora, em um mar de emoções avassaladoras. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade, olhando-se nos olhos com uma intensidade que falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Cordélia, murmurou Rafael, encostando a testa na dela. Eu sei que isso complica tudo. Eu sei que existem milhares de razões pelas quais não deveria estar acontecendo, mas eu não posso mais fingir que não sinto o que sinto. Cordélia sorriu através das lágrimas de felicidade e respondeu. Então não finja. Eu não me importo com as complicações. Não me importo com o que os outros vão pensar. Eu só me importo com você, com nós, com este amor que está nascendo. Rafael a beijou novamente, desta vez com mais paixão, segurando-a tão próxima quanto fisicamente possível, como se quisesse gravar aquele momento na memória para sempre. Naquela noite, pela primeira vez desde que Cordélia chegou à mansão, eles conversaram como iguais, como duas pessoas que se amavam e que estavam descobrindo juntas as possibilidades infinitas que o amor verdadeiro poderia oferecer. Rafael contou sobre seus planos para o futuro, sobre como queria usar a riqueza da família para fazer diferença no mundo, e Cordélia compartilhou seus sonhos simples de ter uma família amorosa e um lar onde pudesse cuidar das pessoas que amava. Eles descobriram que seus sonhos, apesar de expressos de formas diferentes, eram fundamentalmente compatíveis, baseados nos mesmos valores de amor, família e generosidade. Quando a família Montenegro retornou do jantar, Rafael e Cordélia já tinham se recolhido para seus quartos respectivos, mas ambos dormiram com sorrisos nos lábios e corações transbordando de felicidade, sabendo que tinham encontrado algo raro e precioso que muitas pessoas passam a vida inteira procurando sem jamais encontrar. Os dias que se seguiram àquela noite de confissões e primeiro beijo foram como viver em um sonho dourado para Rafael e Cordélia. Eles desenvolveram uma linguagem secreta, feita de olhares carregados de significado, sorrisos discretos, que duravam alguns segundos a mais que o normal, e pequenos toques acidentais, quando suas mãos se encontravam ao passar documentos ou xícaras de café. A casa inteira parecia vibrar com uma energia diferente, como se o amor que florescia entre eles fosse uma força palpável que transformava cada ambiente em um lugar mais acolhedor e harmonioso. Rafael acordava todas as manhãs com uma alegria que não sentia há anos, antecipando cada momento em que poderia ver Cordélia, cada oportunidade de trocar algumas palavras sussurradas quando ninguém estava olhando, cada chance
de simplesmente estar no mesmo espaço que ela e sentir a paz que sua presença trazia para sua alma. Helena não era uma mulher ingênua, e sua intuição maternal, aguçada por décadas de experiência observando o comportamento humano, captou imediatamente as mudanças sutis, mas significativas que estavam acontecendo em sua casa. Rafael cantarolava baixinho, enquanto tomava café da manhã, algo que não fazia desde a adolescência, e seus olhos brilhavam com uma luz que ela reconhecia como sendo a luz do amor verdadeiro. Cordélia, por sua vez, movia-se pela casa com uma leveza nova, como se estivesse dançando uma música que só ela podia ouvir, e Helena percebeu que a jovem corava delicadamente sempre que Rafael entrava no mesmo ambiente que ela. Eduardo, disse Helena para o marido numa manhã enquanto observavam Rafael ajudar Cordélia a alcançar um livro na estante alta da sala. Acho que nosso filho encontrou o amor. Eduardo sorriu sabiamente e respondeu. E, pelo jeito, ela também encontrou. Nunca vi duas pessoas tão obviamente apaixonadas, tentando fingir que são apenas cordiais. A primeira saída juntos aconteceu num sábado à tarde, quando Rafael inventou uma desculpa sobre precisar comprar livros novos para a biblioteca e perguntou se Cordélia gostaria de acompanhá-lo para ajudar na escolha, já que ela tinha demonstrado tanto conhecimento sobre literatura. Helena, percebendo a situação, imediatamente apoiou a ideia, dizendo que seria ótimo ter a opinião de alguém que realmente amava livros na seleção de novas obras para a família. Cordélia ficou nervosa e animada ao mesmo tempo, escolhendo com cuidado extra seu vestido mais bonito, um azul claro que realçava seus olhos e que Rafael tinha elogiado discretamente algumas semanas antes. Quando saíram juntos no carro de Rafael, ambos sentiram uma liberdade nova, como se estivessem finalmente livres para serem eles mesmos, longe dos olhares conhecidos e das expectativas sociais que os cercavam em casa. Na livraria, Rafael observou fascinado como Cordélia se transformava completamente quando estava cercada de livros, tocando cada volume com reverência, lendo trechos em voz alta com uma paixão que a fazia brilhar de felicidade. Ela escolheu obras clássicas que sempre quis ler, mas nunca teve acesso, e Rafael se deliciou comprando cada um dos livros que ela mencionava, ignorando completamente o preço e focando apenas na alegria pura que via nos olhos dela. Você não precisa comprar tudo isso para mim, protestou Cordélia quando viu a pilha crescendo, mas Rafael sorriu e respondeu, preciso sim. Ver você feliz se tornou minha prioridade número 1 na vida. Durante o passeio, eles pararam num café pequeno e aconchegante, onde conversaram por horas sobre tudo e nada, descobrindo mais compatibilidades e criando memórias que ambos guardariam para sempre. Foi a primeira vez que estiveram juntos em público, como duas pessoas que se amavam, e apesar de manterem uma postura respeitosa, qualquer observador atento poderia perceber a conexão profunda que existia entre eles. As noites se tornaram os momentos mais preciosos para ambos, quando a casa ficava mais quieta, e eles podiam se encontrar na biblioteca para conversas sussurradas que se estendiam até tarde. Rafael começou a ler poesia para Cordélia, sua voz grave dando vida às palavras românticas de grandes poetas, enquanto ela se acomodava numa poltrona próxima, observando-o com olhos brilhantes de amor e admiração. Cordélia, por sua vez, contava histórias de sua infância simples mas feliz, pintando quadros vívidos de uma vida onde o amor e o cuidado mútuo compensavam qualquer falta material. Esses momentos de intimidade emocional os aproximavam cada vez mais, criando um vínculo que ia muito além da atração física, baseado na compreensão profunda e no respeito mútuo que haviam desenvolvido. Durante essas conversas, eles planejavam discretamente um futuro juntos, falando sobre como seria viajar pelo mundo, conhecer lugares novos, talvez ter uma casa no campo onde pudessem criar uma família longe das pressões da vida urbana. Eduardo, observando as mudanças positivas no filho e percebendo a qualidade excepcional do caráter de Cordélia, decidiu ter uma conversa franca com a esposa sobre a situação que estava se desenvolvendo. Helena, disse ele numa noite após o jantar, acho que chegou a hora de conversarmos abertamente sobre Rafael e Cordélia. É óbvio que eles se amam, e francamente, não vejo nada de errado nisso. Helena suspirou e admitiu suas próprias observações. Eu também percebo, Eduardo.
E confesso que, inicialmente, fiquei preocupada com as complicações sociais que isso poderia trazer. Mas, observando como Rafael voltou a ser humano, como ele sorri novamente, como ele demonstra interesse pela vida, acho que Cordélia pode ser exatamente o que nosso filho precisava. Eduardo concordou completamente, acrescentando: ela é uma moça excepcional, Eduardo. Honesta, trabalhadora, inteligente e genuinamente boa. Qualquer mãe ficaria orgulhosa de tê-la como nora. Eles decidiram que, quando Rafael se sentisse pronto para falar abertamente sobre seus sentimentos, receberiam a notícia com alegria e apoio total. O momento em que Helena decidiu demonstrar sua aprovação aconteceu numa tarde, quando encontrou Cordélia lendo um dos livros que Rafael tinha comprado para ela, sentada no jardim, sob a sombra de uma árvore antiga. "Posso me sentar com você?" perguntou Helena. E quando Cordélia imediatamente ofereceu espaço no banco, ela continuou: "Quero que saiba que percebo como você cuida da nossa família com tanto carinho, Cordélia, e especialmente como você trouxe alegria de volta aos olhos do meu filho." Cordélia corou intensamente, temendo que sua relação com Rafael tivesse sido descoberta. Mas Helena continuou com um sorriso maternal. "Não se preocupe, querida. Uma mãe sempre percebe quando um filho está apaixonado, e só posso ficar feliz em ver Rafael tão leve e sorridente novamente. Você é uma moça maravilhosa, e qualquer que seja o futuro que vocês construam juntos, terão meu apoio e minha bênção." As lágrimas de alívio e gratidão nos olhos de Cordélia disseram mais do que qualquer palavra poderia expressar, e Helena a abraçou carinhosamente, selando uma aprovação que removeu uma das maiores preocupações que o casal carregava. Naquela noite, quando Cordélia contou para Rafael sobre a conversa com Helena, ele sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. "Minha mãe sempre foi sábia", disse ele segurando as mãos de Cordélia entre as suas, "e se ela nos deu sua bênção, significa que podemos começar a pensar seriamente sobre nosso futuro juntos." Foi a primeira vez que eles falaram abertamente sobre casamento, sobre oficializar o amor que havia crescido entre eles, e ambos sentiram uma emoção profunda ao perceber que seus sonhos mais íntimos finalmente pareciam possíveis de se realizar. Rafael prometeu a Cordélia que nas próximas semanas teria uma conversa oficial com os pais para pedir permissão para se casar com ela, respeitando todas as tradições familiares, mas fazendo questão de deixar claro que ela seria recebida como filha, não como uma agregada. 3 meses se passaram desde que Rafael e Cordélia assumiram seus sentimentos um para o outro, e a felicidade que compartilhavam tinha se tornado uma presença constante na mansão Montenegro. Eles já tinham conversado oficialmente com Helena e Eduardo, que receberam a notícia do relacionamento com alegria genuína e começaram discretamente a planejar um casamento que aconteceria no início do próximo ano. Isabela, a irmã de Rafael, também tinha conhecido Cordélia e imediatamente a acolheu como uma cunhada querida, comentando com entusiasmo como nunca tinha visto o irmão tão apaixonado e realizado. A vida parecia ter encontrado um ritmo perfeito, onde o amor florescia em cada pequeno gesto cotidiano, cada olhar compartilhado, cada momento de intimidade emocional que eles construíam juntos. Rafael tinha se tornado um homem completamente transformado, mais gentil nos negócios, mais presente com a família e constantemente sorridente de uma forma que contagiava todos ao seu redor. Cordélia acordou numa manhã de terça-feira, sentindo uma estranha indisposição, que atribuiu inicialmente ao cansaço dos preparativos para uma festa que a família daria no fim de semana. Ela tinha passado os últimos dias organizando todos os detalhes com Helena, escolhendo flores, planejando o cardápio, cuidando de cada aspecto para que tudo fosse perfeito. Mas conforme os dias passaram, a sensação de mal-estar persistiu, acompanhada de uma sensibilidade aumentada a certos cheiros que nunca a incomodaram antes, e uma fadiga que parecia não passar mesmo após uma noite inteira de sono. Foi Helena, com sua experiência maternal aguçada, quem primeiro percebeu os sinais sutis. "Cordélia, querida", disse ela delicadamente numa tarde quando as duas organizavam as louças para a festa, "você não está parecendo muito bem. Talvez devesse ver um médico, só para ter certeza de que está tudo em ordem." Cordélia sorriu e respondeu que provavelmente era apenas cansaço, mas no fundo do coração,
uma suspeita pequena e assustadora começava a se formar. A confirmação veio numa quinta-feira pela manhã, quando Cordélia finalmente decidiu fazer um teste de gravidez que tinha comprado discretamente na farmácia alguns dias antes. Suas mãos tremiam violentamente enquanto esperava o resultado. E quando as duas linhas apareceram claramente no teste, ela sentiu o mundo girar ao seu redor. Estava grávida. Carregava dentro de si o filho do homem que amava mais do que qualquer coisa no mundo, mas ao mesmo tempo sentia um medo paralisante sobre como Rafael reagiria à notícia. Eles tinham falado sobre ter filhos no futuro, mas sempre como algo distante, algo que aconteceria após o casamento, quando tudo estivesse oficialmente estabelecido e socialmente aceito. Agora, tudo mudava completamente, e Cordélia não sabia se Rafael ficaria feliz ou se sentiria pressionado por uma situação que não estava em seus planos imediatos. Ela passou o resto do dia em um turbilhão emocional, alternando entre momentos de alegria pura ao imaginar um bebê com os olhos de Rafael e períodos de ansiedade intensa sobre as complicações que essa descoberta poderia trazer. Durante os dias que se seguiram, Cordélia tentou agir normalmente, mas Rafael, que tinha desenvolvido uma sensibilidade especial para perceber qualquer mudança no humor dela, notou imediatamente que algo estava diferente. Ela parecia distraída durante suas conversas, sorria com menos espontaneidade e havia momentos em que ele a pegava olhando para o nada com uma expressão preocupada que não conseguia decifrar. "Você está bem, meu amor?" perguntou ele numa noite quando se encontraram na biblioteca para sua conversa habitual. "Parecem ter passado muitas coisas pela sua cabeça ultimamente." Cordélia forçou um sorriso e respondeu que estava apenas um pouco cansada com os preparativos da festa, mas Rafael conhecia cada nuance de sua expressão e sabia que havia algo mais profundo acontecendo. Ele a abraçou carinhosamente e disse: "Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? Não existe nada no mundo que possamos enfrentar juntos que seja maior do que o amor que sentimos um pelo outro." A luta interna de Cordélia se intensificou conforme os dias passavam, e ela se pegava ensaiando mentalmente diferentes formas de contar a Rafael sobre a gravidez. Às vezes, imaginava sua reação sendo de alegria pura, ele a pegando no colo e girando de felicidade, falando sobre como mal podia esperar para conhecer o bebê. Outras vezes, seus medos tomavam conta, e ela imaginava Rafael ficando chocado, preocupado com as implicações sociais, ou sentindo que tinha sido colocado numa situação difícil sem sua escolha consciente. Ela sabia racionalmente que ele a amava profundamente e que sempre demonstrou ser um homem honrado e carinhoso, mas a insegurança natural de uma mulher jovem, enfrentando sua primeira gravidez, a fazia questionar tudo. Helena percebeu que algo estava incomodando Cordélia e tentou várias vezes criar oportunidades para que ela se abrisse, oferecendo chás calmantes e conversas acolhedoras. Mas Cordélia sentia que essa era uma conversa que precisava ter primeiro com Rafael, antes de envolver qualquer outra pessoa. O peso do segredo começou a afetar até mesmo a relação entre Rafael e Cordélia, criando uma distância sutil que ele percebia, mas não conseguia compreender. Durante seus momentos de intimidade, ela parecia distante, perdida em pensamentos que não compartilhava, e quando ele tentava aprofundar conversas sobre o futuro, ela mudava de assunto de forma evasiva. Rafael começou a se preocupar, imaginando se havia feito algo errado, se tinha dito alguma coisa que a magoou, ou se ela estava tendo dúvidas sobre o relacionamento deles. "Cordélia", disse ele numa noite, segurando suas mãos com firmeza, "eu sinto que você está se afastando de mim, e isso está me deixando desesperado. Se eu fiz alguma coisa que a magoou, por favor me diga. Se você está tendo dúvidas sobre nós, sobre nossos planos, eu preciso saber." A sinceridade dolorosa em sua voz quase fez Cordélia desabar e contar tudo naquele momento. Mas o medo ainda era mais forte que a coragem. Foi Helena quem finalmente criou a situação que levaria à revelação da verdade. Numa manhã, quando percebeu que Cordélia estava particularmente pálida e indisposta, ela insistiu gentilmente para que a jovem fosse ao médico fazer alguns exames preventivos. "Querida", disse Helena com sua voz maternal mais persuasiva, "eu realmente acho que você deveria ver um médico. Você não está com a cor boa e, como futura nora,
Minha responsabilidade é cuidar da sua saúde também. Cordélia percebeu que não podia mais adiar a situação e que se Helena a levasse ao médico, a verdade seria descoberta de qualquer forma. Naquela tarde, quando Rafael chegou em casa para o almoço e encontrou Cordélia visivelmente nervosa e agitada, ele decidiu que não sairia dali sem saber o que estava acontecendo. Chega, disse ele com firmeza, mas sem brutalidade. Algo está errado e nós vamos resolver isso agora. Não posso mais ver você sofrendo sozinha com qualquer coisa que seja. A determinação em sua voz e o amor genuíno em seus olhos finalmente deram a Cordélia a coragem que ela precisava para enfrentar o momento da verdade. Rafael, começou ela, sua voz tremendo ligeiramente, eu preciso te contar algo muito importante, algo que vai mudar tudo para nós. Ela respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía, e continuou. Eu estou grávida. Estamos esperando um bebê. As palavras saíram de seus lábios como uma confissão sussurrada, carregada de todos os medos e esperanças que ela tinha guardado durante dias. Rafael ficou completamente imóvel por alguns segundos, processando a informação, e Cordélia sentiu seu coração parar de bater enquanto esperava sua reação. O silêncio pareceu durar uma eternidade, e ela se preparou mentalmente para qualquer resposta, desde alegria até preocupação, mas nunca poderia ter previsto a emoção pura e avassaladora que tomou conta do rosto de Rafael quando a realidade finalmente o atingiu. O silêncio que se seguiu ao anúncio de Cordélia pareceu se estender por uma eternidade, mas na realidade durou apenas alguns segundos antes que uma transformação completa tomasse conta das feições de Rafael. Seus olhos se encheram de lágrimas de alegria pura, um sorriso radiante iluminou seu rosto, e sem dizer uma palavra, ele se levantou da cadeira onde estava sentado e caminhou rapidamente em direção a Cordélia. Você está falando sério? Perguntou ele, sua voz embargada de emoção. Nós vamos ter um bebê? Quando Cordélia assentiu timidamente, ainda insegura sobre sua reação, Rafael a pegou delicadamente nos braços e a girou no ar, rindo de uma alegria que não conseguia conter. Meu Deus, Cordélia, este é o momento mais feliz da minha vida, exclamou ele, colocando-a cuidadosamente no chão e ajoelhando-se diante dela para beijar sua barriga ainda lisa. Olá, pequeno, sussurrou ele, falando com o bebê que ainda era apenas uma promessa. Eu sou seu papai, e eu já te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. A reação de Rafael foi tão completamente oposta aos medos que Cordélia tinha nutrido que ela começou a chorar de alívio e felicidade, sentindo como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. Você não está bravo? Perguntou ela, ainda mal acreditando na alegria genuína que via nos olhos dele. Você não acha que aconteceu muito cedo antes do casamento? Rafael se levantou e segurou o rosto dela entre suas mãos com uma ternura infinita. Bravo? Cordélia, você acabou de me dar a notícia mais maravilhosa que eu poderia receber. Estar esperando um filho com a mulher que amo não é uma complicação, é uma bênção. Ele a beijou apaixonadamente e continuou. E quanto ao timing, eu não me importo nem um pouco. Na verdade, isso só confirma que precisamos acelerar nossos planos de casamento. Quero que você seja minha esposa antes que nossa criança nasça. Quero que nosso filho venha ao mundo em uma família oficialmente constituída pelo amor. A certeza em sua voz e o brilho em seus olhos dissiparam completamente todos os medos que Cordélia tinha guardado. Rafael imediatamente começou a fazer planos, falando animadamente sobre como transformariam um dos quartos em um lindo berçário, sobre os melhores médicos da cidade que acompanhariam a gravidez, sobre como ele queria estar presente em cada consulta e cada momento importante dos próximos meses. Vamos precisar nos casar no próximo mês, disse ele, calculando mentalmente os prazos. Quero que você tenha o casamento dos seus sonhos, mas também quero que seja logo, para que possamos começar oficialmente nossa vida como família. Cordélia sorriu através das lágrimas de felicidade, tocada pela forma como ele imediatamente assumiu a responsabilidade e demonstrou entusiasmo genuíno pela paternidade que se aproximava. Você tem certeza de que é isso que quer? Perguntou ela mais uma vez, precisando ouvir a confirmação. Cordélia, respondeu Rafael, colocando a mão sobre a barriga dela em um gesto protetor. Ter uma família com você sempre foi meu maior sonho.
O fato de estar acontecendo agora apenas torna tudo mais real e mais urgente. Eu mal posso esperar para conhecer nosso bebê. A primeira pessoa que eles decidiram contar foi Helena, que estava na sala organizando alguns papéis quando o casal apareceu de mãos dadas, ambos com sorrisos radiantes que imediatamente chamaram sua atenção. "Mãe", disse Rafael, sua voz carregada de emoção mal contida, "Cordélia e eu temos uma notícia maravilhosa para compartilhar com a senhora." Helena olhou para os dois e, com sua intuição maternal aguçada, imediatamente soube do que se tratava, antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. "Você está grávida!" exclamou ela olhando para Cordélia com alegria pura. "Oh, minha querida menina, que notícia maravilhosa!" Ela se levantou imediatamente e abraçou Cordélia com carinho maternal. Depois abraçou Rafael com orgulho paternal. "Eu vou ser avó", disse ela, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Eduardo, venha aqui imediatamente. Temos grandes notícias." A reação de Helena foi ainda mais entusiasmada do que Rafael tinha antecipado, confirmando que o bebê seria recebido com amor incondicional pela família. Eduardo apareceu rapidamente, intrigado pela animação na voz da esposa, e quando ouviu a notícia, sua reação foi de alegria silenciosa, mas profunda. Ele abraçou o filho com orgulho, depois beijou Cordélia na testa com carinho paternal e disse: "Bem-vinda oficialmente à família Montenegro, minha filha. Este bebê terá a sorte de crescer cercado de muito amor." A aprovação de Eduardo significava muito para Rafael, que sempre admirou a sabedoria e o discernimento do pai, e saber que seus pais estavam genuinamente felizes com a notícia fez com que ele se sentisse ainda mais confiante sobre o futuro que estava construindo com Cordélia. Helena imediatamente começou a fazer planos, falando sobre como preparar o quarto do bebê, sobre os enxovais que precisariam comprar, sobre os médicos que deveriam consultar. "E o casamento", disse ela animadamente. "Precisamos acelerar os preparativos. Não podemos deixar minha neta ou neto nascer fora do casamento." A forma natural como ela se referiu ao bebê como minha neta ou neto fez o coração de Cordélia se encher de gratidão e pertencimento. Isabela foi a próxima a saber da notícia, e quando Rafael ligou para contar, ela gritou de alegria do outro lado da linha. "Eu vou ser tia. Meus filhos vão ter um priminho para brincar", exclamou ela. "Rafael, eu estou tão feliz por você. Cordélia é perfeita para nossa família e vocês vão ser pais maravilhosos." Ela insistiu em vir imediatamente à casa para parabenizar o casal pessoalmente, e quando chegou, trouxe presentes para o bebê e abraçou Cordélia como se fossem irmãs há anos. "Você sabe", disse Isabela para Cordélia numa conversa particular, "eu nunca vi meu irmão tão realizado. Você trouxe luz para a vida dele, e agora vai trazer ainda mais alegria com este bebê. Nossa família está completa agora." A aceitação calorosa de Isabela removeu qualquer última preocupação que Cordélia pudesse ter sobre ser aceita pela família Montenegro. Naquela noite, quando finalmente ficaram sozinhos no quarto de Rafael, onde Cordélia agora passava as noites desde que oficializaram o relacionamento, eles conversaram longamente sobre o futuro que os esperava. Rafael acariciava suavemente a barriga de Cordélia enquanto falavam sobre nomes para o bebê, sobre como seria vê-lo dar os primeiros passos, sobre que tipo de pais queriam ser. "Eu quero ser o tipo de pai que está sempre presente", disse Rafael, "que participa de cada momento importante da vida do nosso filho. Quero ensinar valores, dar amor incondicional, criar memórias felizes." Cordélia sorriu e respondeu: "E eu quero ser o tipo de mãe que cuida, protege, mas também ensina independência e bondade. Quero que nosso filho cresça sabendo que é amado, mas também entendendo a importância de amar os outros." Eles passaram horas planejando o futuro, desde detalhes práticos como a decoração do berçário, até sonhos mais amplos sobre viagens familiares e tradições que criariam juntos. Quando finalmente adormeceram naquela noite, ambos tinham corações transbordando de felicidade e expectativa. Rafael dormiu com uma mão protetora sobre a barriga de Cordélia, como se já estivesse protegendo seu filho, enquanto ela adormeceu com um sorriso nos lábios, sabendo que tinha encontrado não apenas um grande amor, mas também um parceiro dedicado para a jornada da paternidade que estava começando. O medo que tinha carregado por dias foi completamente substituído por uma certeza serena
de que tinham encontrado algo raro e precioso, um amor verdadeiro, que agora cresceria ainda mais com a chegada de uma nova vida, que seria o resultado físico e emocional de tudo o que sentiam um pelo outro. A manhã seguinte trouxe uma atmosfera completamente nova para a mansão Montenegro, como se a notícia da gravidez tivesse enchido cada cômodo com uma energia de renovação e esperança. Helena acordou mais cedo que o usual, ansiosa para começar a colocar em prática todos os planos que tinha feito mentalmente durante a noite. Ela tinha uma lista mental de coisas a organizar: acelerar os preparativos do casamento, encontrar o melhor obstetra da cidade, começar a transformar um dos quartos em berçário e, principalmente, garantir que Cordélia se sentisse completamente acolhida e amparada durante toda a gravidez. Quando desceu para tomar café da manhã, encontrou Rafael e Cordélia já na cozinha, ele preparando o café especial que ela gostava e ela cortando frutas frescas, ambos se movendo em perfeita sincronia como se fossem um casal casado há anos. A cena doméstica e carinhosa fez o coração de Helena se aquecer com a certeza de que tinha ganhado não apenas uma nora, mas uma filha do coração. "Bom dia, futuros papais", disse Helena com alegria genuína, abraçando primeiro Cordélia e depois Rafael. "Espero que tenham dormido bem, porque temos muitas coisas importantes para planejar e decidir hoje." Ela se sentou à mesa e imediatamente começou a compartilhar suas ideias, mas sempre perguntando a opinião de Cordélia sobre cada decisão, deixando claro que a jovem teria voz ativa em todos os preparativos. "Primeiro precisamos marcar uma consulta com o Dr. Mendes. Ele é o melhor obstetra da cidade e cuidou de mim durante a gravidez da Isabela", explicou Helena. "Segundo, precisamos acelerar o casamento. Que tal em 6 semanas? Tempo suficiente para organizar tudo do jeito que vocês merecem, mas sem deixar muito tempo passar." Cordélia ouvia tudo com olhos brilhantes de emoção, mal acreditando que estava sendo incluída em cada decisão, como se fosse realmente parte da família desde sempre. Eduardo apareceu para o café da manhã com um sorriso discreto, mas caloroso, carregando alguns papéis que tinha preparado durante a madrugada. "Rafael", disse ele colocando os documentos sobre a mesa, "providenciei alguns papéis para acelerar o processo do casamento. Conheço o juiz que pode celebrar a cerimônia civil e ele pode fazer isso na próxima semana se vocês quiserem. Depois, podemos ter a cerimônia religiosa e a festa como planejaram." A eficiência prática de Eduardo surpreendeu até mesmo Rafael, que percebeu que o pai estava genuinamente entusiasmado com a situação e queria garantir que tudo fosse feito da forma mais adequada possível. "Pai", disse Rafael emocionado, "obrigado por cuidar de tudo isso. Significa muito saber que temos seu apoio total." Eduardo sorriu e respondeu: "Filho, Cordélia trouxe mais alegria para esta casa em poucos meses do que vimos em anos. Claro que vamos fazer tudo para garantir que ela se sinta em casa e que vocês tenham o casamento que merecem." Durante a manhã, Helena insistiu em levar Cordélia para escolher vestidos de noiva, alegando que não havia tempo a perder se o casamento seria em 6 semanas. Na loja mais elegante da cidade, Helena se comportou exatamente como uma mãe orgulhosa, opinando sobre cada vestido, pedindo ajustes especiais e garantindo que Cordélia se sentisse como uma princesa. "Este aqui é perfeito", disse Helena quando Cordélia experimentou um vestido simples, mas elegante, de seda branca que caía lindamente sobre seu corpo e disfarçava discretamente a barriga que ainda mal aparecia. "Você está radiante, minha querida. Rafael vai ficar sem palavras quando a vir caminhando até o altar." Cordélia se olhou no espelho e pela primeira vez na vida se viu como uma noiva, como uma mulher que seria oficialmente parte de uma família que a amava incondicionalmente. Lágrimas de felicidade escorreram por seu rosto quando Helena colocou um véu delicado sobre seus cabelos e murmurou: "Bem-vinda à família Montenegro, filha do meu coração." À tarde, Isabela chegou com seus 2 filhos pequenos, Pedro, de 5 anos, e Sofia, de 3, ansiosa para apresentar os sobrinhos à nova tia, que logo seria oficialmente parte da família. As crianças, com a naturalidade típica da idade, imediatamente se apegaram a Cordélia, que tinha um jeito especial com eles, brincando no chão, contando histórias e fazendo-os rir com caretas engraçadas.
Tia Cordélia, disse Pedro depois de algumas horas brincando, você vai morar aqui para sempre agora? Quando Cordélia confirmou que sim, ele bateu palmas de alegria e disse, que bom, agora vamos ter mais alguém para brincar quando viermos visitar vovó e vovô. A aceitação imediata e genuína das crianças foi mais um sinal de que Cordélia pertencia naturalmente àquela família, integrando-se de forma orgânica em todas as dinâmicas familiares. Isabela, observando a interação natural entre Cordélia e seus filhos, puxou o irmão para uma conversa privada no jardim. Rafael, disse ela com sinceridade, eu nunca duvidei do seu julgamento, mas preciso dizer que Cordélia é ainda mais especial do que eu imaginava. Ela tem um coração puro, um jeito natural de cuidar das pessoas e é óbvio que te ama profundamente. Ela pausou por um momento e continuou, mas principalmente, ela te transformou no homem que sempre soubemos que você poderia ser. Você está mais leve, mais humano, mais conectado com a família. Seja qual for o futuro que vocês construam juntos, você tem minha admiração e meu apoio total. Rafael abraçou a irmã com gratidão, sabendo que a aprovação dela significava muito, especialmente porque Isabela sempre foi brutalmente honesta sobre suas opiniões e nunca hesitaria em expressar preocupações se as tivesse. O jantar daquela noite foi uma celebração informal, mas profundamente significativa, com toda a família Montenegro reunida ao redor da mesa, incluindo Cordélia como membro pleno e respeitado. Eduardo fez um brinde oficial ao casal e ao bebê que estava chegando, falando sobre como as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos, e como Cordélia tinha trazido uma alegria renovada para todos eles. Helena compartilhou histórias engraçadas sobre a gravidez de Isabela, fazendo Cordélia se sentir incluída nas tradições familiares, enquanto Isabela dava conselhos práticos sobre maternidade, sempre com carinho e humor. Rafael observava tudo com o coração transbordando de gratidão, percebendo como sua família tinha abraçado Cordélia completamente, sem reservas ou condições, tratando-a exatamente como tratariam qualquer filha ou irmã querida. Depois do jantar, quando as crianças brincavam na sala e os adultos conversavam sobre os preparativos do casamento, Helena puxou Cordélia para uma conversa particular na varanda. Minha querida, disse ela segurando as mãos da jovem com carinho maternal, eu quero que você saiba que, para mim, você já é minha filha, não apenas porque está esperando meu neto, mas porque vi como você cuida do Rafael, como você trouxe luz para a vida dele, como você se integrou naturalmente à nossa família. Helena pausou emocionada e continuou. Algumas noras chegam às famílias como estranhas que precisamos aprender a amar. Você chegou como um presente que Deus enviou para completar nossa família. O bebê que você está esperando será criado cercado de mais amor do que pode imaginar, porque será filho de duas pessoas que se amam profundamente e neto de avós que já o adoram antes mesmo de conhecê-lo. Quando a noite chegou ao fim e todos se recolheram para seus quartos, Rafael e Cordélia conversaram sobre como o dia tinha sido perfeito, sobre como a família tinha reagido com ainda mais amor e aceitação do que eles tinham ousado esperar. Você percebe como sua família me trata? Disse Cordélia, ainda um pouco incrédula, como se eu sempre tivesse pertencido aqui, como se fosse realmente filha e irmã deles. Rafael sorriu e respondeu, porque você pertence aqui, meu amor. Você não apenas se casou com nossa família, você a completou. Meus pais ganharam a filha que sempre quiseram ter, Isabela ganhou a irmã que sempre desejou, e eu ganhei não apenas uma esposa, mas a companheira perfeita para construir uma vida cheia de amor e alegria. Naquela noite, ambos dormiram com a certeza absoluta de que tinham encontrado não apenas o amor verdadeiro, mas também uma família que os apoiaria incondicionalmente em todos os momentos da vida que compartilhariam juntos. 6 semanas se passaram como um sonho dourado de preparativos, expectativa e alegria crescente, e finalmente chegou o dia do casamento de Rafael e Cordélia. Amanhã amanheceu com um céu azul perfeito, sem uma única nuvem, como se até mesmo o universo conspirasse para tornar aquele dia absolutamente mágico. Cordélia acordou no quarto de hóspedes, onde tinha passado a noite para manter a tradição de que o noivo não deve ver a noiva antes da cerimônia.
e encontrou Helena e Isabela já esperando com café da manhã especial, flores frescas e sorrisos radiantes. Hoje é o seu dia, minha querida filha, disse Helena abraçando Cordélia com ternura. O dia em que você oficialmente se torna uma Montenegro, embora para nós você já seja parte da família há muito tempo. Isabela complementou animadamente. E também é o dia em que celebramos o amor mais lindo que já vi, o amor que transformou meu irmão no homem mais feliz do mundo. Cordélia sorriu através das lágrimas de felicidade, tocando delicadamente sua barriga que já mostrava uma curva suave sob o vestido de noiva, sentindo-se abençoada por ter encontrado não apenas um amor verdadeiro, mas uma família que a acolheu como filha. Os preparativos da manhã foram um momento de intimidade feminina especial, com Helena ajudando Cordélia a vestir o vestido de seda branca, que ficava ainda mais lindo agora que sua gravidez estava um pouco mais aparente, e Isabela cuidando do penteado e da maquiagem com o carinho de uma irmã verdadeira. Você está absolutamente radiante, disse Helena, ajustando o véu delicado que pertencia à família Montenegro há 3 gerações e que agora coroava perfeitamente a beleza natural de Cordélia. Rafael vai ficar sem palavras quando vê-la caminhando até ele. Durante esses momentos preciosos, elas conversaram sobre o futuro, sobre os planos para o berçário que seria montado após a lua de mel, sobre como seria maravilhoso ter um bebê na família novamente. Isabela compartilhou experiências da própria maternidade, dando conselhos práticos, mas sempre com leveza e humor, fazendo Cordélia se sentir preparada e apoiada para a jornada que estava começando. O mais importante, disse Helena, segurando as mãos de Cordélia com seriedade maternal, é que vocês se amam verdadeiramente. Todo o resto se resolve com amor, paciência e família unida. Do lado masculino da casa, Rafael estava igualmente nervoso e animado, recebendo ajuda de Eduardo para ajustar o smoking elegante que tinha escolhido para a ocasião. Filho, disse Eduardo enquanto ajeitava a gravata do filho, este é o dia mais importante da sua vida até agora. Você está se casando com uma mulher excepcional que te faz um homem melhor e em alguns meses vocês vão receber o primeiro fruto desse amor. A emoção na voz do pai fez Rafael sentir uma gratidão profunda por ter crescido em uma família que valorizava o amor verdadeiro acima de qualquer convenção social. Pai, respondeu Rafael, obrigado por me ensinar através do exemplo o que significa ser um bom marido e pai. Observando seu casamento com mamãe, aprendi que o amor verdadeiro é construído dia após dia, com cuidado, respeito e dedicação. Eduardo sorriu com orgulho e abraçou o filho, sabendo que Rafael estava preparado para assumir as responsabilidades e alegrias que o aguardavam como marido e futuro pai. A cerimônia foi realizada no jardim da própria mansão Montenegro, decorado com arranjos de rosas brancas e amarelas que perfumavam o ar com fragrância delicada. Convidados próximos da família se reuniram em cadeiras elegantemente dispostas, criando uma atmosfera íntima e acolhedora para a celebração do amor. Quando a música começou a tocar e Cordélia apareceu no final do corredor improvisado, caminhando lentamente em direção ao altar onde Rafael a esperava, houve um momento de silêncio emocionado entre todos os presentes. Rafael, ao vê-la aproximando-se com aquele sorriso radiante e aquela graça natural que o tinha conquistado desde o primeiro dia, sentiu lágrimas de felicidade escorrerem por seu rosto sem que pudesse controlá-las. Ela estava absolutamente deslumbrante, carregando não apenas a beleza exterior do vestido e do véu, mas principalmente a luz interior de uma mulher completamente realizada e amada. Eduardo, que tinha a honra de conduzir Cordélia até o altar, sussurrou para ela durante a caminhada. Bem-vinda oficialmente à família, minha querida filha. Os votos que Rafael e Cordélia trocaram foram escritos por eles mesmos, carregados de promessas sinceras e emoção genuína, que tocaram o coração de todos os presentes. Cordélia, disse Rafael, sua voz embargada de emoção, você chegou à minha vida como um raio de sol em um dia nublado, trazendo luz para lugares em mim que eu achava que estavam perdidos para sempre. Prometo amar você todos os dias da minha vida, cuidar de você e do nosso filho com dedicação total e construir ao seu lado uma família baseada no amor, respeito e alegria. Você me ensinou que o amor verdadeiro existe e eu prometo honrar esse presente pelo resto dos meus dias.
Cordélia, por sua vez, respondeu: Rafael, você me mostrou que merecemos ser amadas profundamente e que podemos encontrar um lar verdadeiro nos braços de quem nos ama. Prometo ser sua companheira leal em todas as aventuras da vida, ser uma mãe amorosa para nossos filhos e criar junto com você um lar cheio de risos, carinho e sonhos realizados. Você transformou minha vida em um conto de fadas e prometo fazer de cada dia uma celebração do amor que compartilhamos. A festa que se seguiu à cerimônia foi uma celebração alegre, mas elegante, com música suave, comida deliciosa preparada pelos melhores chefes da cidade e, principalmente, muito amor e risadas compartilhadas entre familiares e amigos próximos. Rafael e Cordélia dançaram sua primeira dança como marido e mulher ao som de uma música romântica, e todos os presentes puderam ver a conexão profunda que existia entre eles, a forma como se olhavam como se fossem as únicas pessoas no mundo, a felicidade genuína que irradiavam. Durante a festa, Helena fez um discurso emocionante sobre como Cordélia tinha trazido alegria renovada para a família Montenegro, e Eduardo brindou ao futuro brilhante que aguardava o jovem casal. Isabela, como mestre de cerimônia informal, garantiu que todos os momentos fossem registrados em fotografias que se tornariam memórias preciosas para toda a família. 6 meses depois do casamento, numa manhã ensolarada de primavera, Cordélia deu à luz uma menina perfeita que eles chamaram de Helena, em homenagem a Helena, que tinha sido como uma mãe para Cordélia durante toda a gravidez. O parto foi tranquilo, com Rafael presente em cada momento, segurando a mão da esposa e sussurrando palavras de encorajamento e amor. Quando Helena finalmente nasceu, com olhos grandes e expressivos como os do pai e um sorriso doce como o da mãe, Rafael chorou de emoção pura ao segurá-la pela primeira vez. "Olá, minha princesinha", murmurou ele, beijando delicadamente a testa da filha. "Eu sou seu papai e prometo proteger você e amar você para sempre." Cordélia, mesmo cansada pelo parto, observava com o coração transbordando de felicidade como Rafael se transformava instantaneamente em um pai dedicado e apaixonado. A chegada de Helena completou a transformação da mansão Montenegro em um verdadeiro lar cheio de amor e alegria. Helena se tornou a avó mais dedicada do mundo, sempre presente para ajudar com a bebê e para compartilhar a sabedoria de sua experiência maternal. Eduardo se derretia completamente, sempre que segurava a netinha, cantando canções de ninar que tinha cantado para os próprios filhos décadas antes. Isabela trouxe Pedro e Sofia para conhecerem a priminha, e as crianças imediatamente se apaixonaram pela bebê, prometendo ensinar tudo sobre brincadeiras e travessuras quando ela crescesse. A casa, que antes era elegante, mas às vezes silenciosa demais, agora vibrava constantemente com sons de felicidade. O choro delicado de Helena, as risadas de Rafael brincando com a filha, as canções de ninar que Cordélia cantava durante as mamadas e as conversas animadas de uma família verdadeiramente unida. Uma noite, quando Helena já tinha 3 meses e dormia peacefully em seu berçário lindo decorado em tons pastéis, Rafael e Cordélia se sentaram na varanda da mansão, observando as estrelas e refletindo sobre a jornada incrível que os havia levado até aquele momento de felicidade plena. "Você se lembra", disse Cordélia, aninhada nos braços de Rafael, "daquela tarde quando você me pediu uma carícia simples? Quem poderia imaginar que aquele momento mudaria nossas vidas para sempre?" Rafael sorriu beijando o topo da cabeça da esposa e respondeu: "Eu me lembro de cada segundo daquele momento. Foi quando descobri que ainda podia sentir, ainda podia amar, ainda podia ser feliz. Você me trouxe de volta à vida, meu amor." Eles permaneceram ali em silêncio confortável, sabendo que tinham encontrado algo raro e precioso, um amor verdadeiro que os havia transformado, uma família que os apoiava incondicionalmente e um futuro brilhante cheio de possibilidades infinitas pela frente. Que assim, o que havia começado com uma simples carícia pedida em um momento de vulnerabilidade se transformou na história de amor mais bonita que a família Montenegro já havia testemunhado, provando que às vezes os maiores tesouros da vida chegam disfarçados de gestos simples e que o amor verdadeiro tem o poder de transformar não apenas 2 pessoas, mas todas as vidas que tocam ao longo do caminho. E assim chegamos ao final de mais uma história
que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Rafael e Cordélia descobriram que uma simples carícia pode mudar destinos, que o amor genuíno supera qualquer barreira e que as famílias se constroem com carinho e aceitação. Obrigado por me acompanharem nesta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém especial. Nos comentários contem qual foi o momento que mais os emocionou. Até a próxima história e lembrem-se, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho.